Bom dia. Hoje nós vamos ler o terceiro capítulo do livro Cura e Libertação de Geração em Geração. O título é O que não foi curado pode atravessar gerações. Existem dores que não nasceram em nós. Existem marcas que atravessam histórias, atravessam casas, atravessam silêncios e por muito tempo parecem apenas parte da vida. Algumas se instalam de forma tão profunda que acabam sendo confundidas com normalidade. Mas nem tudo que se repetiu dentro de uma família foi vontade de Deus. Ao longo da minha caminhada, fui entendendo que existem pesos que se espalham de forma silenciosa. Eu vi de perto o que acontece quando uma casa vai se desgastando aos poucos, quando os vínculos se enfraquecem, quando o amor se mistura com desordem e quando a dor se torna ambiente. Nem sempre isso chega de uma vez. Muitas vezes é um processo lento. Vai corroendo, dividindo, apagando, confundindo, até que uma geração inteira começa a se perder sem perceber o que realmente está por trás de tudo aquilo. Por muito tempo, eu não tinha maturidade para compreender certas coisas. Eu era nova demais para discernir. Havia incômodos que eu sentia, mas não sabia nomear. Havia feridas que eu carregava sem conseguir entender de onde vinham. Quando ainda não temos clareza, olhamos apenas para a superfície. Às vezes enxergamos somente o erro, às vezes apenas a ausência e às vezes apenas a revolta. Em alguns momentos, até julgamos aquilo que ainda não fomos capazes de interpretar com profundidade. Mas quando Deus começa a tratar um coração de verdade, Ele também transforma a forma como esse coração enxerga. O que antes parecia apenas falha passa a revelar camadas mais profundas. Onde eu via somente consequência, hoje também reconheço dor, desorganização, falta de direção, carências antigas, lacunas emocionais e espirituais e coisas que talvez nunca tenham sido ensinadas de forma saudável. Essa mudança de olhar não nos torna permissivos, elas nos tornam conscientes. Porque quando o Senhor tira a venda dos nossos olhos, Ele não nos entrega dureza, Ele nos entrega discernimento. Passamos a entender que existem escolhas que abrem portas, que existem padrões que se repetem quando não são confrontados e que certas realidades não desaparecem apenas porque foram ignoradas por muito tempo. Ao mesmo tempo, compreendemos algo valioso. A restauração começa quando alguém decide não perpetuar aquilo que feriu quem veio antes. Esse capítulo não nasce para apontar culpados. Não é um tribunal contra pais, mães, avós ou famílias. Também não é um lugar de superioridade espiritual. Como se quem despertou agora pudesse olhar para trás com arrogância. Muitas vezes, pessoas fizeram o que conseguiam com aquilo que tinham. Muitas tentaram amar estando feridas. Muitas quiseram proteger sem terem sido ensinadas a fazer isso de forma equilibrada. Muitas sobreviveram em ambientes tão difíceis que nem perceberam o quanto também estavam transmitindo dores que nunca haviam sido tratadas. Por isso, quando Deus nos desperta, Ele não nos chama para a soberba, Ele nos chama para a responsabilidade diante daquilo que foi revelado. É o chamado de olhar com sinceridade para o que precisa ser interrompido, permitir que o Senhor cure em nós o que não pode continuar e não entregar à próxima geração aquilo que Deus está nos dando a oportunidade de transformar agora. Nem tudo que atravessa uma história aparece em grandes acontecimentos. Muitas vezes se manifesta nos detalhes, em reações automáticas, medos silenciosos, frases repetidas, ausências emocionais, durezas herdadas, afetos confusos, controles disfarçados de zelo, hábitos que adoecem a alma e silêncios que pesam mais do que palavras. Mas o Senhor é poderoso para interromper aquilo que parecia inevitável. Existe uma diferença entre honrar uma história e reproduzir uma prisão. Eu posso amar a minha família sem concordar com tudo aquilo que me marcou. Posso reconhecer a dor de quem veio antes, sem transformar essa dor em destino para quem vem depois. Posso fazer diferente sem desonrar. Mudar de direção não significa abandonar aquilo que continua sendo sagrado. E isso é muito importante. Nem sempre uma nova forma significa desvio. Nem sempre uma decisão diferente representa rebeldia. Às vezes um filho ou uma filha apenas segue por outra estrada,
mas preservando o mesmo temor, a mesma reverência, a mesma verdade e o mesmo amor por Deus. O que deve permanecer de geração em geração não é a forma exata das coisas, mas a essência que vem do Senhor. Essa essência que precisa continuar viva dentro de uma casa. O temor do Senhor, a obediência, a verdade, a pureza, o discernimento, a fidelidade e Deus ocupando o lugar central. O que vem dele permanece. O que adoece, confunde, aprisiona ou desvia precisa parar. Eu creio profundamente que Deus visita gerações. E também creio que dentro de muitas famílias, Ele levanta alguém para interromper ciclos. Talvez essa pessoa seja você. Talvez o Senhor tenha permitido que seus olhos fossem abertos, não para que você carregue culpa, peso ou sensação de superioridade, mas para que você se posicione com humildade, vigilância, amor e coragem. Não para apagar a memória de ninguém, mas para redimir a continuidade. Existe algo muito poderoso quando alguém decide diante de Deus que aquilo que foi tratado não voltará a ser alimentado. Essa decisão muda ambientes, heranças, atmosferas e destinos. Foi isso que o Senhor começou a ministrar ao meu coração. O que Ele curou em mim não podia morrer em mim. O que Ele me mostrou não podia ficar apenas como testemunho. Precisava se tornar direção, cobertura e legado. Outro ponto muito importante foi o discernimento de que nem tudo o que nos marca vem apenas do sangue. Alguns padrões também alcançam pela convivência, pelos vínculos e pelo lugar que certas pessoas passam a ocupar dentro de uma história. Quando Deus começa a tratar uma raiz, esse tratamento não alcança apenas quem nasceu dentro de uma casa, mas também quem foi inserido naquele contexto. Porque quando o Senhor governa um ambiente, até aquilo que antes encontrava espaço para agir com peso, dureza ou maldade, perde força. O mal já não encontra a mesma permissão para permanecer. Não porque tudo ao redor desapareceu, mas porque Deus passou a ocupar o lugar que antes estava vulnerável. Quando Deus começa a tratar uma linhagem, Ele não mexe apenas em uma pessoa isolada. Ele começa a confrontar aquilo que estava sustentando uma repetição, um estado emocional ou um fardo. Sou mãe de uma filha, Esther, e isso me fez compreender algo com ainda mais clareza. Nem tudo que eu vivi será entregue a ela, mas tudo que Deus tratou em mim pode se transformar em entendimento, proteção e discernimento para a vida dela. Essa é a diferença entre carregar uma dor e permitir que Deus transforme essa dor em ensino santo. Quando o Senhor entra em uma história, Ele não vem apenas para consolar. Ele redime, confronta, cura, liberta, reposiciona e nos ensina a não perpetuar aquilo que nunca veio dele. Quando a verdade vem à luz, não é para vivermos em acusação, mas em vigilância. E quando Deus nos mostra algo, não é para alimentar vaidade, e sim para despertar em nós reverência e compromisso para interromper o que precisa cessar e preservar aquilo que ainda deve permanecer. Talvez uma das maiores expressões de amor dentro de uma família seja justamente essa: recusar-se a transmitir adiante aquilo que Deus já revelou que precisa ser tratado. Lamentações 5:7. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Nem tudo que marcou uma geração precisa alcançar a próxima. O que parecia ter caminho aberto pode encontrar em Deus o seu fim. O que se repetia deixa de se repetir. O que antes governava perde autoridade. E a história, que por tanto tempo seguiu ferindo, finalmente encontra um novo rumo. Se o Senhor nos trouxe até esse lugar, então que a obra não termine em alívio, que ela se torne mudança real. Em nome de Jesus, amém.